olhos, mantendo essa vibração harmoniosa, essa conexão com o plano espiritual, levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Pai da vida, mentalizando o nosso amado Mestre Jesus nesse instante e agradecer, Senhor. Agradecer pela vida que temos, Senhor. Agradecer por esta encarnação, por estarmos aqui nesse corpo físico, nesse momento, com essa oportunidade de que aqui possamos nos melhorar, nos preparar para essas existências e para essas outras. Vamos pedir à espiritualidade amiga que possam nessa noite amparar a todos que aqui vêm, encarnados e desencarnados, que vêm em busca do auxílio da espiritualidade para amenizar muitas vezes as suas dificuldades, sofrimentos de ordem física, espiritual, emocional, que cada um possa retornar para os seus lares melhores do que aqui vieram, levando consigo aquilo que veio em busca na medida da sua fé, da sua esperança, e que todos retornem em paz, melhores do que aqui vieram. Rogamos também ainda essa espiritualidade que possam colocar sobre as águas que se acham sobre a mesa os fluidos, as energias, magnetizando esse líquido tão precioso, que possam ser úteis para o corpo físico e para o espírito. Que essa espiritualidade também possa visitar nossos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que se acham com seus nomes inseridos nos cadernos de vibrações, e que eles recebam essa visita com o amparo da espiritualidade. Em teu nome, Jesus, vamos todos nós juntos proferir a prece que nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Eu fui solicitado para fazer o Evangelho de hoje, a explanação. O irmão não pôde estar presente e nós vamos juntos aqui trocar algumas ideias. Espero que eu possa trazer alguma informação que ajude a todos nós. Vou falar do capítulo 6 do Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco, estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então vocês observem que Jesus, há mais de 2000 anos, ele fez essa confissão, que ele não tinha ensinado tudo, que não era o tempo dele trazer todos os conhecimentos, mas que enviaria esse Consolador, que é o Espírito de verdade, o Espírito que vai trazer todas as verdades do seu tempo. Isso todos nós podemos encontrar no Evangelho de São João, capítulo 14, aí do versículo 16 em diante, e todas as Bíblias. Algumas, dependendo da tradução, eles só falam no Espírito Santo, mas o Espírito de verdade. Por que Jesus, nessa época, muitas coisas falavam em parábolas? Porque o povo da época não tinha ainda a condição de entender tudo, tá?
E a doutrina espírita, a religião espírita, ela vem no seu tempo para esclarecer tudo. Porque o Evangelho, além de ser o Evangelho de Jesus, ele traz as interpretações dos Espíritas. Uma parábola que todos nós conhecemos. E a doutrina espírita, ela traz o entendimento. Quando te ferirem o lado da face, dê o outro. Jesus falava, firme. Se a tua mão é um motivo de escândalo, corte-a. Claro que não é para fazer isso. Nós sabemos que não é assim. Mas na época, como a lei era rude também, severa, contida, Jesus também usava desses termos. Hoje o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz todos os conhecimentos, que não é assim. Dar a outra face o que é? Não revidar, é perdoar, é aceitar a ofensa, é melhor ser ofendido do que o ofensor. Por isso que nós somos privilegiados quando nós temos esse ensinamento da doutrina espírita. Muitas vezes as pessoas, alguns de vocês, estão chegando recente na doutrina espírita. Por que a gente fala doutrina espírita? O espiritismo, todos nós sabemos, o espiritismo é religião, ciência e filosofia. Religião é tudo aquilo, religião vem do latim religare, é tudo aquilo que liga ao sagrado, ao divino. Então todas as religiões ligadas a um Deus, ao Criador, todas as crenças são religiões. Por isso que hoje os termos religiões de matrizes africanas, vocês observam que o conceito, o respeito está mudando, tá? São religiões, tá? Por que nós falamos doutrina espírita? Porque o espiritismo ele não tem uma hierarquia. Nós aqui não temos o padre, não temos o bispo, não temos o arcebispo, o cardeal. Nós temos muitas vezes alguém, um líder espiritual, alguém que tem uma capacidade, um entendimento maior, que qualquer dúvida essa pessoa não pode esclarecer, tá? Nós temos a casa, a religião espírita, ela tem uma organização, uma instituição jurídica, ela tem a sua diretoria, tá? Tudo é decidido com a diretoria, não é por imposição, pelo menos não deve ser assim, tá? Mas é uma religião. Por isso que é denominado, muita gente fala uma doutrina, tá? Por conta disso, por causa dessa hierarquia que não tem na doutrina espírita. E mesmo porque todos os seus membros trabalham voluntariamente, tá? Aqui, diretoria, os que vêm aqui fazer o trabalho de atendimento, de enxoval, todos voluntários, tá? É bom a gente deixa bem claro. Jesus promete outro Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar pronto para entendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar que o Cristo disse: se o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo, já comentei sobre isso, é porque disse e foi esquecido e mal entendido. O Espiritismo vem, no tempo previsto, realizar promessas do Cristo, e o Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento, chama os homens à observação dessa lei, ensina todas as coisas, ao fazer entender que o Cristo disse apenas por parábolas, é que eu estava explicando. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu deixado propositalmente em alguns mistérios. Vem, enfim, trazer uma consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. Por que nós falamos que a doutrina espírita, além de esclarecedora, ela é confortadora? Porque nós somos privilegiados nesse sentido. Aonde que nós vamos encontrar, por exemplo, alguém com câncer bem avançado no pulmão, sem ele nunca ter fumado? Claro que pode ter pego uma bactéria, alguma coisa, né? Mas lá o médico, às vezes, começa a fazer esse questionamento. Por quê? Porque ele formou em outra existência. Aí vem com o seu karma, com o seu perispírito lesado naquela região do pulmão.
na parte respiratória. Aqui muitos conheceram um médico conhecido, homeopata, não vou falar o nome dele, estudioso da doutrina espírita, vegetariano, faleceu de câncer de pulmão, sem nunca ter fumado. Por quê? Mas ele tinha todo o conhecimento, aceitou com maior naturalidade quando veio o câncer dele no pulmão. Tá? Então tudo isso, nós, no tempo certo, a doutrina veio, porque buscando os tempos antigos, todos nós sabemos o quanto os cristãos sofreram para o cristianismo ser hoje um divisor de água na humanidade. O cristianismo no Império Romano foi aceito 300 e poucos anos depois de Cristo. Quantos discípulos de Jesus foram mortos, sacrificados, colocados em locais com os leões, com tigres, para serem devorados, queimados em fogueiras. Hoje ainda os cristãos são perseguidos em vários países do mundo, tá? Mas era muito pior. O tempo dos discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, Tomé, que saíram a pregar a Boa Nova, eram tudo em locais retirados, locais escondidos, que eles foram levados também à morte, apedrejamento, né? Estevão, né, que era Gesiel, foi apedrejado por defender Jesus. Então, para vocês verem a dificuldade, aí nós falamos assim, mas o espiritismo, poucos são frequentadores, poucas pessoas são espíritas no mundo. Uma religião que tem 170 anos, não dá para nós ter um pouquinho de paciência e esperar mais para frente? Tá? As coisas, vocês observem como as coisas estão avançando, estão andando rápido ultimamente. Cientistas fazendo pesquisas da mediunidade, da diferença entre um familiar que tem a mediunidade e outro que não tem. Quantos médiuns todos nós estamos observando na internet? Não tem um doutorzinho aí, um cardiologista, um menino de 8, 9 anos, né? Está trazendo todos os ensinamentos na parte cardiológica. São espíritos de luz. Quantos meninos novos aí estão tendo visão, estão escutando, ouvindo espíritos. A incorporação, ela está sendo diferente também hoje em dia, está avançando muito. Então daqui para frente vocês podem ter certeza, as coisas vão acelerar muito. E aí vai despertar muito esse interesse de todo mundo ficar sabendo como que se procede do lado de cá, do outro lado, após a morte, após deixar esse corpo físico. Outra coisa que é muito interessante, quando a gente tem uma convicção que nós estamos aqui usando esse corpo físico momentâneo, que nós, em primeiro lugar, nós somos espírito, depois que a gente vem habitar esse corpo. A partir do momento que a gente tem essa convicção que nós estamos aqui para evoluir, para passar pelas nossas dificuldades, para buscar o nosso resgate de outros erros que nós fizemos em outras existências, a gente encara todas as dificuldades com mais otimismo. Quem não tem, por exemplo, um filho, uma filha, um familiar com alguma enfermidade de ordem física, emocional, todas as famílias têm. A partir do momento que você tem o conhecimento, a gente vai enfrentar isso com mais fé no futuro, com mais fé que isso é passageiro, isso é uma existência, né? Então, quando a gente tem um familiar, um filho, uma filha com dificuldade, vamos acolher, vamos abraçar, porque veio para nós, veio encaminhado no momento certo, naquele momento que a gente tem essa capacidade de enfrentar. O marido não é mais ou menos o marido que a esposa escolheu, de repente ela começa a fazer algum questionamento, mas foi encaminhado pelo plano espiritual. Quem é perfeito? Perfeito é só Jesus. Então, desenvolver a paciência, a tolerância, e a gente ir convivendo e construindo uma história juntos. Porque muitas vezes o filho difícil, a filha difícil, os desafios difíceis, é preferível que a gente lute junto aí, tá? Abraçando, acolhendo,
Porque pode ser a outra encarnação, pode vir como sogra ou sogro, né? E às vezes, né, tem mais dificuldade. Né? Vamos enfrentar as dificuldades juntos. Isso a gente encontra aqui, ó, nessa doutrina esclarecedora que nos conforta. Está aqui o que Jesus falou: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como se achar feliz por sofrer? Não é fácil. Quem vai achar feliz por estar sofrendo? Mas só pelo fato de a gente aceitar as dificuldades com resignação, já é um avanço. Agradecer, tem algumas filosofias que agradecem, né? Eu acho que não estão preparadas ainda, tá? Saint-Honoré, mesmo a filosofia que ela agradece por todas as enfermidades, pelo câncer terminal, inclusive. São pessoas que enfrentam com muito mais alegria, mais resignação por conta disso. Se não se sabe por que sofre, o Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem sofre as consequências do seu passado. Ele mostra o objetivo, no qual os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura e à purificação que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu o sofrimento e se acha justo. Sabe que esse sofrimento ajuda no seu adiantamento. Aceita sem lamentação, como o trabalhador aceita a tarefa que lhes garante o salário. Aceitar sem lamentação é fácil? Não é fácil. Não é fácil para mim e não é fácil quase para ninguém. Mas só o fato de a gente não se revoltar quanto à divindade, não ficar toda hora lastimando as dores, o sofrimento, por que isso comigo, por que veio o filho assim, por que veio a filha assim, só isso, a gente compreender que veio, porque teria que ser, porque você foi preparado para esse momento, para receber aquela filha, aquele filho, aquele pai, aquela mãe, e está nos seus desígnios aí acolher, cuidar, amparar, na velhice. É um mérito que nós temos. É uma oportunidade também da gente poder devolver aquilo que nós recebemos. Então, nós temos que continuar sempre defendendo em qualquer momento. Muitas vezes a gente se acha, logo que a gente entra numa religião, numa doutrina, a princípio não é muito fácil você ficar defendendo, porque às vezes nos falta o conhecimento devido, né? Porque a gente tem que falar muito com conhecimento de causa. Mas a partir do momento que a gente começa a conhecer, não tenham vergonha de falar: eu sou espírita, eu sou espírito cristão, porque o espiritismo é cristianismo puro. Tudo que vocês veem aqui, que vocês escutam, de todas as pessoas que vêm fazer uma palestra, uma preleção, não se fala nada fora dos ensinamentos cristãos, do perdão, do amor, do amar o próximo, fazer ao outro que gostaria que fizesse a você, tudo ensinamento cristão. A mediunidade está lá no Evangelho de Jesus, tem várias passagens que Jesus fala da mediunidade. Quando lá no sermão da montanha, quando ficaram que Elias apareceu, ficaram falando se era João, se era Elias, aí um falou para o outro: não, João já veio, não reconheceram, então é que decapitaram João. Já é um fato que é uma mediunidade, é uma incorporação, uma materialização do Espírito. Jesus, quando ele saiu do corpo, ele se materializou para algumas pessoas, nem todos puderam ver. Quem de nós não tem conhecimento de manifestações espirituais em diversos lugares? Naquela casa lá, são jogadas pedras, batem nas paredes, quadros saem dos lugares, aparecem objetos dentro de travesseiro, colchão. Todos nós temos esses casos. Mas a casa assombrada, não é assombrada, são presenças de espíritos que estão ali muitas vezes apegados àquele local, não consegue se desprender, foi muito materialista na sua existência. Casos, por exemplo,
cavalos ficam andando na fazenda à noite, galopando como se estivesse alguém montado, está montado ali mesmo, é que as pessoas não conseguem ver. São pessoas apegadas àquela fazenda, muitas vezes perdeu até a vida por disputa essa fazenda e não consegue sair de lá. Então são fatos de verdade. Tá? Então, para nós encerrando aqui, por causa do nosso tempo, então vocês veem que o Espiritismo é ensinamento, é a mensagem que Jesus nos prometeu que viria e veio ao seu tempo, não foi nada fora do tempo. Aí como é que nós vamos entender todas as verdades? O Evangelho já veio em 1863, no Livro dos Espíritos, 1857, depois de Cristo, no seu tempo que deveria vir. Depois de Kardec veio tantas obras, só de Chico Xavier, mais de 400 livros, nos trazendo vários outros conhecimentos e esclarecimentos. Então vocês veem que hoje está tendo tantos outros palestrantes jovens aí, trazendo vários conhecimentos. E isso, nós vamos ser muito bem agraciados com todos esses ensinamentos. E nós devemos agradecer muito a Kardec, aos Espíritos de Luz, por nos trazer todas essas bênçãos, que vai nos ajudando a nos melhorarmos. Porque um dos lemas do Espiritismo é a caridade, mas o maior ensinamento que a doutrina espírita nos coloca é a nossa transformação moral. O espírita é reconhecido pelo seu esforço, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Tá? E nós estamos aqui para evoluirmos, para nos melhorarmos, nós avançarmos nas nossas questões, nas nossas dificuldades da moral. E é o nosso destino, de sermos espíritos melhores, puros, Jesus Cristo. Mas nós temos o destino de ser espírito de luz. Tá? Acho que dá tempo aqui de eu ler uma mensagem que eu recebi hoje ainda, para nós encerrarmos. É uma mensagem de Emmanuel. Para vencer a jornada laboriosa, é preciso aprender com alguém que foi o caminho, a verdade e a vida. Ele não era conquistador e fundou a maior de todos os domínios. Não era geógrafo e descortinou os sublimes continentes da imortalidade. Não era legislador e iluminou os códigos do mundo. Não era filósofo e resolveu os enigmas da alma. Não era juiz e ensinou a justiça com misericórdia. Não era teólogo e revelou a fé viva. Não era sacerdote e fez o sermão inesquecível. Não era diplomata e trouxe a fórmula da paz. Não era médico e limpou leprosos. Restaurou a visão dos cegos e levantou paralíticos do corpo e do espírito. Não era cirurgião e extirpou a chaga da animalidade primitiva. Não era sociólogo e estabeleceu a solidariedade humana. Não era cientista e foi o sábio dos sábios. Não era escritor e deixou ao planeta o maior dos livros. Não era advogado e defendeu a causa da humanidade inteira. Não era engenheiro e traçou caminhos imperecíveis. Não era economista e ensinou a distribuição dos bens da vida a cada um por suas obras. Não era guerreiro e continua conquistando as almas há quase 20 séculos. Não era químico e transformou a lama das paixões em ouro da espiritualidade superior. Não era físico e edificou o equilíbrio da terra. Não era astrônomo e desvendou os mundos novos da imensidade, enriquecendo de luz o porvir humano. Não era escultor e modelou corações, convertendo-os em poemas vivos de bondade e de esperança.
Ele foi o mestre, o salvador, o companheiro, o amigo certo, humilde na manjedoura, devotado do amor dos infelizes, sublime de todas as lições, forte, otimista e fiel ao Supremo Senhor até a cruz. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Que todos possam manter-se em silêncio e vibrações para receberem aquilo que vieram em busca aqui na casa de Francisco de Assis. Que assim seja.